No momento, uma taxa de câmbio de cerca de 0,70 não é uma preocupação, mas se a moeda subir em direção a 0,75, eu acredito que veremos alguma pressão. Nikki, bem-vinda de volta do Cascope TV. Obrigada pelo convite. Na entrevista de hoje, vamos examinar as ações do RBA após a avalanche de dados e a reunião da semana passada, começando com o mercado habitacional, que é uma preocupação para a economia australiana. O Banco Central disse que o mercado habitacional agora está regulado e houve um pullback nas licenças para construção e nas construções residenciais. Será que o RBA conseguiu controlar esse mercado? Há muitos fatores a serem considerados e o RBA talvez tenha tido uma pequena participação nisso. Certamente, os regulamentos levaram a um pullback nos investimentos no mercado habitacional. E como o mercado de locação tem crescido, talvez essa seja apenas uma troca de direcionamento dos investimentos. O mais importante, na verdade, é a tendência que temos visto em South Wales, mais especificamente, onde houve uma queda significativa da acessibilidade financeira, porque o crescimento dos salários tem sido muito lento por algum tempo e não acompanhou os preços de casas, por isso vimos algum pullback, mas os preços caíram apenas ligeiramente. O principal fator para o mercado este ano é o movimento da taxa de juros, e até o momento não vimos nada. Nesse sentido, quando essa volatilidade passar, é possível que o sentimento do mercado habitacional comece a melhorar, mas a acessibilidade financeira vai continuar pesando. O RBA parou com seu comentário contínuo sobre o nível do dólar australiano, já que estamos em uma máxima de 8 meses. Sem dúvida, isso será motivo de preocupação para o Conselho. Mas será que isso não seria uma faca de dois gumes? Já que os preços mais baixos das commodities e um dólar australiano forte traria algum alívio para o setor minerador? Sim, talvez para o setor minerador, mas a economia australiana precisa de uma transição dos setores minerador e manufatureiro para o setor de serviços, onde estão as oportunidades, incluindo o setor de tecnologia da informação, educação, saúde, turismo e financeiro, que serão um grande motor de crescimento da economia nos próximos anos, até mesmo décadas. No momento, uma taxa de câmbio de cerca de 0,70 não é uma preocupação, mas se a moeda subir em direção a 0,75, eu acredito que veremos alguma pressão para a desvalorização da moeda, e mesmo que ela não seja eficaz, isso será uma preocupação. Uma área com tendência a afrouxamento é a inflação, que está e provavelmente vai continuar abaixo da média da tendência de longo prazo. A inflação, ao contrário da moeda, não pode ser pressionada para baixo, mas continua aparecendo na declaração. O que o RBA está tentando alcançar com essas menções? Eles não vão alcançar nada, além de dizer aos mercados que, quando a economia estiver crescendo a um ritmo razoável, eles vão permanecer neutros. E se houver alguma mudança, mais uma queda será possível. Essa mudança seria referente à China e à volatilidade que temos visto no mercado, que até agora não foi refletida na atividade real. Em se tratando da inflação, eles esperam que os números mais fortes do relatório de empregos comecem a refletir nos salários e traduzirem um aumento dos preços para os varejistas e provedores de serviços, para que a inflação se consolide dentro da faixa ao invés de cair. Falando em China, os dados do setor manufatureiro do país atingiram uma mínima considerável.
Será que, além de continuar pressionando a economia australiana, a situação da economia chinesa também vai agravar a dor de cabeça para Glenn Stevens? Sim, ele deve estar estressado analisando os números chineses. O governo disse que a meta de crescimento de 6,5% a 7% prevalece e que fará o que for preciso, e não apenas em termos de política monetária, mas também fiscal, incluindo gastos com infraestrutura, estímulos e desvalorização do yuan. Entretanto, não sabemos se isso será o suficiente para que a China alcance novamente uma taxa de crescimento consolidada que seja confortável para a economia australiana. É importante notar que a China está começando a desacelerar, e mesmo que cheguemos a um nível onde 4% ou 5% seja a taxa mínima de crescimento, veremos mais estímulos do governo para manter a economia caminhando. Apesar disso ser uma preocupação para a Austrália, ainda estamos atrelados a outras grandes economias como os Estados Unidos, que serão muito importantes como motor de crescimento global este ano. Além disso, a Austrália está diversificando a sua economia e já estamos menos dependentes da mineração. Citando mais uma vez South Wales, o setor de serviços teve um crescimento muito positivo. Nick, muito obrigada pela participação. Obrigada pelo convite. Você assistiu à nossa entrevista com Nick Hutley, da Urbis. Obrigada pela audiência e continuem conectados ao site da Dukascop TV para mais atualizações e entrevistas exclusivas no Sydney Direct. Até mais! Goodbye for now.